Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unser Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unser Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unser Familien. Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o Unser Familien, um programa que busca fazer um levantamento do maior possível com entrevistados descendentes de alemães, visando criar um grande mural
para os 200 anos de imigração alemã, que nós vamos comemorar daqui a 2 anos. E está comigo aqui uma pessoa muito especial, que é o Ivan Renner. Ele atualmente é diretor do Colégio Sinodal, colégio onde eu estudei e que foi muito importante na minha vida. E nós vamos falar sobre tudo. E vou deixar que ele fale mais do que eu, que vai ser difícil, mas mesmo assim nós vamos falar sobre essa coisa da educação, né, professor? As comunidades dos imigrantes, assim que se estabeleciam numa linha qualquer, faziam um mutirão e construíam uma escola. E o mais letrado ou o menos iletrado do grupo era o professor, para depois ir buscar um professor e mais tarde construir uma igreja. E isso eu sempre senti muito orgulho disso, sabia? Fala aí um pouco desse processo da educação dentro que vem junto com os imigrantes alemães. Berno, olha, é uma grande alegria e satisfação poder entabular aí uma conversação contigo. E nesse mural aí que vocês estão construindo. Bem, a educação, ela sempre mexeu muito com a responsabilidade paterna e materna dos nossos antepassados. Então logo aportaram aqui São Leopoldo, depois Picada Café, os meus, por exemplo, foram em direção a Lajeado, interior de Lajeado, então Stork, Kern, Renner, são os meus antepassados. E a gente sabe que no primeiro e no segundo impérios, nós tivemos a proibição, digamos assim, do estabelecimento de uma igreja física. Então a igreja católica era a igreja oficial e as outras não existiam. Ou se quisessem existir, poderiam existir, mas sem a visibilidade da cruz, do sino e por aí afora. E aí, logicamente, nessa imagem de sempre buscar o melhor para os seus filhos, as comunidades se organizaram na construção da escola. E durante a semana, como você mesmo disse, o mais letrado, aquele que sabia um pouco mais, se tornava o professor durante a semana. E no final de semana, a comunidade cristã, a comunidade evangélica, luterana, se reunia nessas escolas. E aí, as escolas iam do primeiro ano primário até o 5º ano primário. E aí depois encerrava. Às vezes na mesma sala, né? Na mesma sala, fila sim. do primeiro, segundo, E o professor era chamado unidocente. Era docente em tudo, né? Em todas as turmas. Eu experimentei isso. No interior de Lajeado, eu conheci um professor desse, professor Diesel. Diesel. Ele foi professor assim. O meu primeiro era o Clovis Neer, que foi pastor e hoje já falecido. Mas Clovis Neer foi o meu primeiro professor unidocente, me acompanhou nas séries iniciais. E ele se tornou, na minha vida, uma grande imagem. Se a gente olha no espelho retrovisor da nossa vida, a gente encontra algumas figuras centrais. Sim. E ele é uma das figuras centrais que eu vejo no meu espelho retrovisor. Olha que legal. Depois ele foi pastor, mas depois teve um Gressler, que era então também um professor unidocente até o 5º ano. E depois do 5º ano se dizia, der ist aus die Schule gekommen. Ele saiu da escola e não tinha mais escola. Ou tínhamos que ir do interior, lá de Forquitinha para Lajeado, onde havia uma grande escola, o Alberto Torres. Algumas escolas, mas como ir até lá? Era uma quilometragem de 22 quilômetros. Aos poucos essas escolas foram se transformando como também no ginásio e depois no colegial e assim por diante. Mas só para dizer assim, sempre se lutou muito, o Estado pouco fez, ou quase nada fez, mas a sociedade civil, a sociedade cultural se organizava para primar por aquilo que ela considerava importante, valores e princípios, sobretudo culturais. E felizmente
nós tivemos esse privilégio de trilhar por essas escolas. E por isso que a gente está aqui. Senão, seríamos o quê? E tem uma coisa assim, né? Eu sempre que alguém me pergunta, eu digo, olha, existem escolas privadas, existem escolas públicas, existem escolas comunitárias. Essas escolas são escolas comunitárias, elas não são privadas, elas não têm um proprietário. O proprietário é uma comunidade. Ela é, no caso dessas escolas, de comunidade vinculado às igrejas e de descendentes alemães, mas ela poderia ser de qualquer outra etnia, de qualquer outra igreja. Escolas comunitárias, que é um belo conceito, né? Sim. É um conceito superior à ideia do privado e da responsabilidade do Estado. Eu acho superior esse conceito. É bem isso, porque as escolas comunitárias, a maior parte das escolas da rede sinodal são comunitárias. São chamadas de privadas, mas são comunitárias. Porque existe um concílio escolar, um coletivo, que define as grandes políticas dessas escolas, como é o caso... Que engloba os pais. Da Fundação Evangélica, onde você trabalhou, no Colégio Sinodal, onde você estudou, até hoje. Engloba os pais, engloba ex-alunos, que têm participação nas definições das grandes linhas da escola, né? E também na própria avaliação da administração, se é esse o caminho ou não esse caminho, um outro caminho. Que define as grandes políticas. Sim, é bem isso. Então não existe o dono da escola, como existem escolas no Brasil, as privadas mesmo, cujos donos, existem donos que vivem disso, investem e auspiram, digamos, colocam para si, né? Colocam para si os valores ganhos pecuniariamente falando. Sim, tem lucro, né? Tem lucro para o proprietário. No nosso o caso... que é legítimo, uma empresa. É uma empresa, então... O nosso resultado financeiro, ele tem que ser totalmente reaplicado. Isso é interessante, né? Isso é legal. Isso enlouquece o diretor. Eu acho que deixa o diretor que tem o mesmo senso contente, porque vê que até o lucro tem lucro na qualidade da educação e na possibilidade para aqueles que não têm condições possam ter bolsa para estudar com aqueles que pagam, que aqueles que têm melhores condições. Sim. Então existe... Qual é o percentual de bolsistas hoje? 20%. 20%. 20%. Era uma coisa legal no Sinodal, no meu tempo, a gente não sabia quem eram os bolsistas. Não fazíamos a mínima ideia. Isso até hoje. Só se eles se identificam. E como não tinha naquela época, não havia uniforme, porque o Stahlschmidt não gostava de uniformes, mas não tinha esse negócio do tênis, de boutique, não sei o quê, então todo mundo se vestia mais ou menos igual. Quando eu fui professor, os pais dos alunos com bolsa pediram uniforme, porque não conseguiam competir com as roupas que os filhos queriam ter igual aos colegas. Sim. Então a gente trouxe, na época do professor Salé, trouxe, e tanto o Stahlschmidt quanto o Salé eram contra os uniformes, né? Então não queriam saber mas tinha que optar. Não sei se o Sinodal agora tem uniforme. Bem, eu acho que tinha um conceito meio militar atrás disso. Pode ser. Antes, o uniforme antes. Antes tinha, por isso que havia essa negação isso. Hoje nós temos uniforme por uma questão de segurança. Sim, para identificação. Identificação, olha, de repente um aluno tal, do Colégio Sinodal, isso está numa situação X ou Y, vamos ajudar, né? Isso. Mas nós não temos uniforme, nós temos multiforme. Ele é variado, ele é colorido, ele é alegre. E onde o aluno diz, eu quero esta blusa, eu quero... Olha que eu quero esta bermuda. Então ele escolhe, juntamente com os seus pais, digamos, o seu uniforme, mas a partir de um multiforme, então é colorido. Ali, extremamente contemporâneo, isso é muito legal. E a cor é branco, né? A cor é branca e verde, né, do Sinodal, mas tem vermelho, tem laranja, tem azul, cinza, né? Que legal. Fica colorido. Eu devo vou conduzir algumas perguntas, então, sobre uma perspectiva pessoal, já que eu estudei na escola Sinodal, na época chamava de Colégio Sinodal, ainda chama Colégio Sinodal, onde o Ivan é diretor.
Uma coisa muito importante para mim sempre foi, e depois quando eu lecionei, sempre que eu dou palestras por aí, foi que o Sinodal tinha um grande cardápio de atividades extracurriculares. E eu costumava dizer, assim, ainda muito jovem, eu dizia assim, ó, isso diferencia uma escola da outra. A possibilidade de você fazer, e não de uma forma que a escola apenas tolera, mas de uma forma que a escola participava e incentivava. Nós chegávamos a montar 4 peças de teatro no ano, eu cantava no coral, tinha gente que fazia, as equipes de atletismo, tinha um departamento de ecologia. Em 75, o Hackbart fez, nem se falava de ecologia, e tinha várias outras coisas. Você podia fazer aeromodelismo, se quisesse, mas tudo era levado a sério, e a escola apoiava o nosso trabalho. Esse tipo de coisa vai dando ao aluno uma espécie de observação em várias coisas que ele está em dúvida, né? Uma pessoa com 14, 15 anos é pedir demais para ela escolher o que ela vai fazer nos próximos 60. E a gente bisbilhotava, eu digo sempre, bisbilhotava essa atividade, aquela atividade. Como é que tu vê isso? Eu estou te dando um depoimento da importância que isso teve para mim. Eu comecei no atletismo e terminei no teatro, porque eu experimentei tudo, eu adorava cantar, mas eu pude experimentar. Mas essas são as bases do Sinodal até hoje. Digamos, o que nós fizemos? Nós temos um projeto pedagógico totalmente descortinado. Descortinado. Se a gente for lá para Howard Gardner, ele vai dizer assim, olha, o ser humano tem 8 a 9 inteligências. E o que a escola tem que fazer? Desenvolver todas as inteligências. Nós desenvolvemos todas as inteligências. Para o quê? Para estar preparado para agora e daqui a pouco. Daqui a pouco alguém pergunta assim, bom, mas o que adianta estudar isso aqui? Porque a gente não sabe o que vai por aí. Olha, se você desenvolver todas as inteligências, venha o que vier, você vai estar preparado. Então, por exemplo, inteligência linguística. Tem que ter o quê? Nós temos o alemão, temos o espanhol e temos o inglês. O aluno sai com proficiência de 2 a 3 línguas estrangeiras. Aí nós temos o TOEFL, exame, nós temos o Deutsche Sprachdiplom 1, Deutsche Sprachdiplom 2, e nós temos, estamos fechando agora com Cervantes a questão do espanhol. Nós temos que deixar o jovem preparado para enfrentar as coisas do mundo e também para completar as aspirações daquilo que ele quer. Né? Então, esse é o processo sinodal, a questão do teatro, não só grupo de teatro, nós temos aula de teatro. Todos os alunos passam a ter aula de teatro. E a partir das aulas ali vão sendo montadas as esquetes, vão sendo escritos os textos, assim como você teve experiência, como professor, são criadas as peças. E depois na rede é criada uma tese, que é do ensino médio, da intese, que é do fundamental. Então os alunos... hoje de manhã eu passei na área aberta, os alunos encenando, um grupo ensinando isso, ali na área aberta, o outro se comunicando. Eu disse, o que você está? Nós estamos seguindo um texto aqui de teatro, isso, aquilo, que a gente montou, já vamos apresentar. Então vivem o teatro. Na música, nós temos 190 alunos que tocam 13 instrumentos diferentes. 13 instrumentos diferentes. Nós tivemos um concerto nesses dias com 150 alunos tocando. Desde os bem pequenos, lá no violinozinho, lá, método Suzuki, não sabe ler nenhuma nota, mas já pelo ouvido. E vão indo, e vão junto. Os pequenos eles tocam, os outros tocam, daqui a pouco os pequenos entram de novo. Música, o esporte. Então você falou do atletismo, do vôlei, do basquete, do judô, do futsal. Mas no vôlei, por exemplo, se nós olhamos a seleção brasileira de vôlei masculino, o líbero, número 17, é Thales Ross. Ele é um guri que começou na educação infantil do colégio, terminou o 3º ano do ensino médio. Foi eleito ano passado o melhor líbero do mundo. Então, esporte. Ou também oportuniza
para que ele saia para os Estados Unidos, para uma universidade, através do esporte, Sim. em vez de precisar pagar 30, 40 mil dólares, paga nada ou paga alguma coisa. Né? Então o esporte abre muito. Então linguagens, eu falei do esporte, falei da música. Bem, aí nós podemos falar sobre a questão da história, da geografia. Então tem encontros como Sinodal Mundi, Sinos Mundi, grandes debates de grupos que representam países diferentes sobre um tema e uma problemática X colocada pelos alunos. Eles mesmos coordenando com a coordenação dos professores e com os alunos. É sensacional isso. Porque então pega um temário X, tal, bem, os representantes da Guatemala, o que tem a dizer? Os representantes da Itália, da Alemanha, o que tem a dizer? Que aí vem o debate, mas bem organizado, né? E com bom fundamento. Sim, só para citar 4. Porque esse fundamento vem justamente do currículo, exatamente, do currículo tradicional, isso, que é nunca negligenciado, nunca. Que é uma coisa que a gente precisa, inclusive perante o Ministério é necessário. Com certeza. E o número de horas-aula por semana, ele é grande. E nós temos, assim, as escolas têm ali na base de 25, 26, 28 horas-aula, nós temos 36, 38, 40 horas-aula. Ah, é? Isso no ensino médio. Isso significa 2 anos a mais do que os outros. Quando eles vão para um vestibular ou vão para uma prova do Enem ou qualquer outro simulado, é um diferencial. Por exemplo, língua estrangeira. Língua estrangeira, não adianta 1, 2 aulas. 1, 2 aulas é para início de qualquer coisa. Mas se coloca 3, 4, bem, aí o resultado é diferente. Um treino de vôlei, de basquete, com 5 treinos por semana é uma coisa. Eu me lembro a força que tinha o esporte, assim como na parte que eu depois já estava me dedicando mais, que o teatro, a gente ensaiava o tempo todo. Exato. E antes da estreia, a escola liberava a quinta e a sexta desde manhã para a gente ensaiar. Mas para assim, a gente não ficar aqui fazendo um grande comercial para o Sinodal, vamos falar da rede toda, então. Tá certo, sem problema. Porque assim como o Sinodal, há várias escolas que algumas delas não desenvolvem tanto esse lado, né? Eu acho que o Sinodal é top disso aí, mas pertence à mesma rede, tem o mesmo tipo de orientação pedagógica, né? Sim. E isso aí, como nós temos um produto desses? Eu acho que tem muito, eu vou falar durante uns segundos, porque eu fiz um trabalho há 3 anos, na época dos 500 anos de Lutero, nós fizemos alguns vídeos, e eu insisti muito, vídeos sobre o legado de Lutero. Eu disse, nós temos, o centro do legado é a educação, o centro é a educação universal para meninas e meninos, e gratuito, né? Esse era uma grande campanha do Lutero. E conseguiu, e nós chegamos num ponto em que isso o mundo não concebe de outra forma. É claro que tem que ter, né? Tá, com certeza. Nós temos uma rede, e a nossa rede tem ao redor de 50 escolas. Escolas do Rio Grande do Sul, sobremaneira, mas Santa Catarina também bastante, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. São as escolas que formam... Corcovado não faz parte? Como? Lá? No Rio, lá, a Cruzeiro do Sul? Não, o Cruzeiro fazia parte. Né? O Corcovado nunca fez parte. A minha prima é do coordenação alemã lá. E o Cruzeiro são escolas alemãs por natureza, mas o Cruzeiro já fazia parte. Mas então, nós temos uma organização que reúne durante o ano todos os diretores para discutir as questões afim. Nós temos encontro de todos os professores de estudos sociais, se reúnem, os de matemática se reúnem, de química, de física, de biologia, de educação física, se reúnem e trocam ideias e definem caminhos comuns. Digamos, pedagogicamente falando. Nós também subvencionamos e mantemos a coordenação para termos um diretor executivo e termos uma coordenadora pedagógica e termos um staff daí para a rede toda. Para a rede toda, mas num lugar só, né?
Agora o professor Ruben Goldman é ainda o diretor executivo, né? E é o que acontece? Algumas questões precisam ser amarradas, né? Pedagogicamente falando, mas também do lado administrativo e tudo mais. O mundo muda muito, muito né? rapidamente. Muito rapidamente. E também viagens que nós fizemos para visitar escolas, por exemplo, como na Alemanha nós já fomos, né, para visitar escolas, um grupo de diretores, ou não foi através da nossa rede, mas foi através do Cinep, nós fomos visitar escolas em Jerusalém, em Israel, Jerusalém e toda Israel, né? Então isso amplia os horizontes, as experiências existem, e no momento que a gente consegue somar essas experiências à nossa experiência, aí a gente consegue oxigenar e melhorar e avançar. Então, isto é algo que se quer muito através da rede. Nós temos a Olimpíada Nacional de Esporte, do vôlei, do basquete, e também do atletismo, do xadrez. Nós temos a Olimpíada dos Jogos Coletivos, né? E nós temos o encontro de música, o encontro de teatro, já citei antes. Então, isso é dos alunos, e assim nós temos também dos professores e dos diretores, para que a caminhada seja mais ou menos comum, né, respeitando essa história e projetando o seu futuro. Mas a gente percebe que isto é cada vez mais necessário. Durante a pandemia, esse trabalho teve uma queda. Eu ia perguntar isso também. agora, como durante a pandemia o Colégio Sinodal também ficou online. Online. Nós fizemos o seguinte, terça-feira, dia 17 de março, nós definimos... 17 de março. Era o dia que eu ia para São Paulo para começar uma série. Esse foi o dia do não, né? Não, né? Então, nós paramos as aulas e daí na terça, quarta, quinta, sexta, sábado preparamos os professores para na segunda já começar. Segunda-feira começava as aulas. Onde não sabia como seria isso, aquilo, mas, orientações e começamos. Durante esse tempo, quem sabe você quer perguntar, qual foi o lado positivo e negativo disso? Sim, claro, quero saber isso. Então o positivo foi, digamos, a tecnologia que teve que ser instalada na escola e também nas casas. Tá? Nós tivemos assim, aqueles alunos que realmente aproveitaram e estudaram, apesar disso tudo, né? E outros também, como sempre tem, se atiraram nas cordas. Mas então, estavam atirados antes, provavelmente. Com certeza, ou tinham pelo menos a vocação para isso. Né? Mas aí o que aconteceu? Na volta, aí sim, na presencialidade, o professor novamente viu, olha, esse aqui não aproveitou, esse aqui aproveitou. Então agora nós estamos, neste ano, tentando equalizar pedagogicamente, para que nós possamos ter novamente aquele aluno que saiu para a pandemia, né? Para nós termos novamente esse aluno, em todos os sentidos. Então o trabalho realmente incansável está sendo, não só no Sinodal, mas em todas as escolas da rede e também de outras escolas que eu sei, é o grande problema. Tudo aquilo que eu falei das atividades extracurriculares não houve durante a pandemia. Tudo exatamente. faltando. Né? Isso. Esportes, cultura, música, tudo faltando. Exatamente. Né? Eu agradeço muito, tenho que terminar aqui, estão fazendo sinais de voz para mim, de que eu preciso terminar a nossa conversa. Eu queria continuar conversando mais tempo, porque existem outras coisas para perguntar sobre política educacional, sobre vários momentos que a gente vive com política educacional no Brasil, os que a gente viveu recentemente, os que a gente viveu há mais tempo e os próximos. Mas aí eu queria assumir um compromisso da gente se encontrar de novo. Fica à sua disposição. Pode ser? Mas olha, maior alegria. Olha só, ele acabou de prometer. Então, nós estaremos aqui mais uma vez com Ivan Renner e é um prazer muito grande, uma honra entrevistá-lo. E a vocês que gostaram desse programa, não percam o próximo Unsere Familie.